Deus não permitiu que estas criaturas entrassem na arca de Noé. Peixes e criaturas marinhas, conforme Gênesis 6:7, foram excluídos do plano de destruição revelado por Deus. Ele lamentava ter criado o homem e determinou eliminar não apenas os seres humanos, mas também os animais, as coisas rastejantes e as aves do céu. No entanto, é interessante observar que peixes e outras criaturas marinhas não foram incluídos nesse plano de destruição. Passagens na seção do dilúvio em Gênesis mencionam a seleção de animais terrestres e aves para embarcar na arca, mas não peixes e criaturas marinhas. Em Gênesis 6:21, é mencionado que Noé recebeu instruções específicas de Deus para trazer 2 de cada tipo de criatura viva encontrada em terra para a arca, a fim de mantê-los vivos. Isso incluía aves, pássaros, animais terrestres e coisas rastejantes do solo. No entanto, peixes e criaturas marinhas não foram mencionados nessas instruções. A distinção entre animais limpos e impuros também é destacada, com Noé sendo instruído a trazer mais animais limpos do que impuros para a arca. Essa distinção é posteriormente explicada em Levítico 11, onde são detalhados os animais considerados limpos e impuros. Animais limpos incluem aqueles com características específicas, como cascos fendidos e que ruminam, ou que possuem escamas e barbatanas no caso de peixes. Essa distinção não se refere apenas à dieta, mas também serve para lembrar Israel de seu status separado como povo escolhido para adorar o único Deus verdadeiro. A história nos leva de volta ao tempo em que Noé recebeu instruções específicas de Deus sobre quem e o que deveria ser trazido para a arca antes do dilúvio. Deus ordenou a Noé que trouxesse de cada tipo de criatura viva encontrada em terra 2 exemplares de cada espécie para serem mantidos vivos na arca. Isso incluía aves e pássaros, animais terrestres e também criaturas rastejantes do solo. No total, 2 de cada tipo viriam para serem mantidos vivos. Além disso, Deus instruiu Noé a levar também coisas que se arrastam e rastejam sobre a terra, juntamente com toda a humanidade e tudo no solo seco, em cujas narinas estava o sopro e o espírito da vida. Essas instruções detalhadas refletiam a magnitude do plano divino para preservar a vida durante o dilúvio iminente e garantir que houvesse uma continuidade da criação após a catástrofe. Deus executa seu plano de destruição sobre a terra. Ele, em sua profunda tristeza e pesar, decide eliminar todo ser vivo que habita a superfície do planeta. Isso inclui não apenas os seres humanos, mas também os animais terrestres, as criaturas que rastejam sobre o solo e até mesmo as aves do céu. O dilúvio é o meio escolhido para realizar essa devastação em massa. Enquanto as águas do dilúvio sobem e cobrem a terra, tudo o que respira, exceto aqueles que encontraram refúgio na arca construída por Noé, é varrido pela destruição. A arca, com Noé, sua família e os animais escolhidos, flutua segura acima das águas furiosas, protegida do caos que se desenrola abaixo. Essa narrativa retrata a justiça divina e a punição do pecado. A destruição total, embora pareça severa, é um reflexo da seriedade do pecado aos olhos de Deus. No entanto, mesmo no meio da calamidade, Deus demonstra sua misericórdia ao preservar aqueles que são justos e fiéis, como Noé e sua família. Assim, o capítulo 4 destaca tanto a justiça quanto a graça divinas. Após o dilúvio ter varrido a terra, Gênesis 8:1 relata que Deus lembrou-se de Noé e de todas as bestas e animais que estavam com ele na arca. Este é um momento crucial na história, pois marca o início de um novo capítulo após a destruição global. Após dias de chuva e inundações, as águas começam a retroceder, revelando uma paisagem completamente transformada.
Noé e os que estavam na arca esperaram pacientemente até que finalmente pudessem sair e pisar em terra firme novamente. É um momento de renovação e esperança. Deus, em sua infinita misericórdia, não apenas salvou Noé e sua família, mas também todas as criaturas que estavam com ele na arca. A menção de Deus, lembrando-se deles, sugere que ele manteve sua promessa de proteção e preservação. Ao observar a terra agora desolada, Deus reconhece que é hora de recomeçar. Ele vê cada criatura viva, cada ave alada, e percebe que é bom. Este é um sinal de que a criação está sendo restaurada, que a vida está mais uma vez florescendo após o dilúvio. Esse momento de reflexão de Deus sobre sua criação ressalta seu cuidado e compromisso com a vida, mesmo após o juízo ter sido executado. É um lembrete poderoso de sua fidelidade e amor incondicional por sua criação. Observamos uma distinção importante entre os diferentes tipos de animais e como essa distinção afetou quem seria levado a bordo da Arca de Noé durante o dilúvio. A história nos leva de volta à criação, onde os animais terrestres foram criados no sexto dia, conforme registrado em Gênesis 1:24. Este capítulo também nos oferece um vislumbre da visão judaica sobre a classificação dos animais em 3 categorias: vida marinha, animais voadores e animais terrestres. No entanto, quando Deus instrui Noé a construir a arca e salvar a vida da terra do dilúvio iminente, há uma clara distinção na escolha dos animais que seriam salvos. Embora a arca tenha sido projetada para abrigar uma variedade de criaturas, incluindo aves e animais terrestres, os peixes e outras criaturas marinhas foram deixados de fora desse plano de salvação. Essa distinção pode ser atribuída à própria natureza da arca e às condições do dilúvio. A arca era uma embarcação construída para flutuar sobre a água, e as criaturas terrestres e avícolas poderiam ser facilmente abrigadas e mantidas vivas dentro dela. No entanto, para os peixes e outras criaturas marinhas, a arca não seria um ambiente adequado para sua sobrevivência. Assim, enquanto Noé recebeu instruções para levar 2 de cada tipo de animal terrestre e ave para a arca, os peixes e outras criaturas marinhas foram deixados para enfrentar as águas do dilúvio. Essa distinção destaca a maneira cuidadosa como Deus planejou a salvação durante o dilúvio, garantindo que cada criatura recebesse o cuidado e a proteção adequados às suas necessidades específicas. Somos transportados para um momento crítico na narrativa bíblica, quando Deus ordena a Noé que entre na arca junto com sua família e os animais. Este capítulo é crucial porque marca o início do dilúvio, um evento de proporções épicas na história da humanidade. Deus instrui Noé a levar consigo animais de todas as espécies, tanto limpos quanto impuros, para preservar a vida durante o dilúvio iminente. Ele especifica que dos animais limpos, Noé deve trazer 7 pares de cada espécie, enquanto dos animais impuros, apenas 1 par. Além dos animais terrestres, Noé é instruído a levar aves do céu e todas as criaturas rastejantes do solo, garantindo que nenhum ser vivo seja deixado para trás na destruição que se avizinha. Noé segue fielmente as instruções de Deus, reunindo os animais e preparando a arca para a jornada que está por vir. Quando tudo está pronto, Noé, sua família e os animais entram na arca, e Deus, em sua justiça, fecha a porta atrás deles. Então as águas do dilúvio começam a se derramar sobre a terra, inundando-a completamente. Durante 40 dias e 40 noites, as águas cobrem a terra, eliminando toda forma de vida que existia fora da arca. A narrativa nos lembra da importância da obediência e da confiança em Deus, mesmo diante das circunstâncias mais desafiadoras. Enquanto o dilúvio varre a terra, Noé e os ocupantes da arca são preservados da destruição,
mantendo viva a esperança de um novo começo após a tempestade. Após os dias angustiantes de dilúvio, as águas começam a recuar. Noé e os que estavam com ele na arca esperam pacientemente, confiando na promessa de Deus de que a terra seria salva. Finalmente, chega o momento em que a arca pousa sobre o monte Ararat. Noé, aliviado, envia uma série de pássaros para determinar se as águas haviam secado o suficiente para sair da arca. Primeiro, uma pomba é enviada, mas ela retorna porque não encontrou um lugar para pousar. Depois, Noé a envia novamente, e desta vez ela retorna com um ramo de oliveira, indicando que as águas haviam baixado o suficiente para a vegetação emergir. Por fim, a pomba não retorna, indicando que havia encontrado um local para pousar e se estabelecer. Com isso, Noé sabe que é seguro deixar a arca. Ele e sua família saem, e Noé oferece um sacrifício a Deus como agradecimento pela preservação de suas vidas e pela promessa de um novo começo. Deus, em resposta ao sacrifício de Noé, faz uma aliança com ele e toda a humanidade, prometendo nunca mais destruir toda a vida na terra por meio de um dilúvio. Ele sela essa aliança com o sinal de um arco-íris, que serve como um lembrete do compromisso de Deus com a humanidade. Com isso, Noé e sua família começam a repovoar e reconstruir a terra, dando início a um novo capítulo na história da humanidade. Após o dilúvio, Deus abençoa Noé e seus filhos, dizendo-lhes para serem fecundos e se multiplicarem povoando a terra. Ele reitera o domínio do homem sobre os animais, permitindo-lhes comer carne, mas proibindo o consumo de sangue, que é a vida da criatura. Deus faz uma aliança com Noé e toda a humanidade, prometendo nunca mais destruir toda a vida na terra por meio de um dilúvio. Ele estabelece o arco-íris como sinal dessa aliança, garantindo que, sempre que a nuvem cobrir a terra e o arco-íris aparecer, ele se lembrará de sua promessa de nunca mais enviar um dilúvio para destruir a terra. Noé e seus filhos, Sem, Cam e Jafé, obedecem a Deus e se espalham para repovoar a terra. Entretanto, o capítulo também traz um episódio controverso envolvendo Noé e sua embriaguez. Noé planta uma vinha, faz vinho e bebe em excesso, ficando embriagado e nu em sua tenda. Seu filho Cam vê sua nudez e conta aos irmãos, que cobrem Noé sem olhar para ele. Ao acordar, Noé amaldiçoa Canaã, filho de Cam, e abençoa Sem e Jafé. Este capítulo mostra tanto a misericórdia quanto a justiça de Deus, bem como a fraqueza humana. Ele estabelece os princípios de frutificação e responsabilidade, mas também alerta para os perigos do excesso e da desonra familiar. O capítulo 10 de Gênesis é conhecido como a Tabela das Nações, ou Genealogia de Noé. Ele lista os descendentes de Noé através de seus filhos, Sem, Cam e Jafé. Este capítulo detalha como as nações e povos se espalharam pela terra após o dilúvio, dando origem a diferentes grupos étnicos. Começa com os filhos de Jafé, Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras, que deram origem a várias nações ao longo do tempo. Os filhos de Gomer, por exemplo, foram os ancestrais de povos como os Citas e os Cimerianos. Em seguida, são listados os filhos de Cam, como Cuxe, Misraim, Pute e Canaã, que deram origem a povos como os etíopes, egípcios, líbios e cananeus, respectivamente. A menção aos cananeus é particularmente importante porque eles se tornariam os inimigos do povo de Israel quando eles entrassem na Terra Prometida. Por fim, os filhos de Sem são enumerados, incluindo Elão, Assur, Arfaxade, Lud e Arã, entre outros. Arão é destacado como o ancestral de Abraão, que se tornaria uma figura-chave na história do povo de Israel. O capítulo 10 mostra como as diferentes nações e etnias se desenvolveram a partir dos filhos de Noé, contribuindo para a diversidade humana e para a propagação da humanidade após o dilúvio.
Ele estabelece uma base genealógica para as futuras narrativas da Bíblia, traçando as origens de várias nações e destacando a soberania de Deus sobre a história humana. O capítulo 11 de Gênesis narra a história da Torre de Babel. Após o dilúvio, as pessoas se reuniram na terra de Sinear e decidiram construir uma cidade e uma torre que alcançasse os céus, como uma forma de fazer um nome para si mesmas e evitar serem dispersas pela terra. O propósito por trás da construção da torre era mais do que simplesmente criar uma estrutura monumental. Era uma tentativa de desafiar a autoridade de Deus e estabelecer sua própria grandeza. Deus, no entanto, viu a arrogância e a rebelião no coração das pessoas e decidiu intervir. Ele desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo e reconheceu que, se deixasse o projeto continuar, não haveria limite para o que a humanidade poderia fazer em sua rebelião contra ele. Como resposta, Deus confundiu a linguagem das pessoas, fazendo com que elas não entendessem umas às outras. Isso levou ao caos linguístico, onde as pessoas não conseguiam mais se comunicar efetivamente entre si. Como resultado, o projeto da Torre de Babel foi interrompido e as pessoas foram dispersas pela face da terra, cada uma com sua própria língua e cultura. Essa história serve como uma advertência sobre os perigos da arrogância e da rebelião contra Deus. Mostra que a soberania e a vontade de Deus prevalecem sobre os planos e ambições humanas. Além disso, a dispersão das pessoas e a multiplicação das línguas criaram a diversidade linguística e cultural que caracteriza o mundo até hoje. A história de Noé nos traz a reflexão sobre o poder de Deus para julgar o pecado e também para restaurar a criação. O dilúvio, um evento cataclísmico, não apenas alterou drasticamente a paisagem da Terra, mas também simbolizou um novo começo para a humanidade, marcando o julgamento divino sobre o pecado e a promessa de redenção. O dilúvio foi uma resposta ao crescimento do mal e da corrupção na terra, refletindo a justiça de Deus diante da maldade humana. No entanto, ao mesmo tempo, demonstrou sua misericórdia ao preservar a vida de Noé, sua família e os animais na arca. Após o dilúvio, Deus fez uma aliança com Noé e toda a humanidade, prometendo nunca mais destruir toda a vida por meio de um dilúvio. O arco-íris foi estabelecido como um sinal dessa aliança, um lembrete visível do compromisso de Deus com a humanidade e de sua promessa de redenção. Essa história nos lembra não apenas da justiça de Deus diante do pecado, mas também de sua capacidade de transformar o julgamento em restauração. Ele oferece esperança mesmo nos momentos mais sombrios, mostrando que ele é tanto justo em seus juízos quanto misericordioso em suas ações. A história de Noé e o dilúvio nos convida a refletir sobre nossa própria necessidade de arrependimento e confiança em Deus, que é capaz de transformar até mesmo os eventos mais catastróficos em oportunidades para a redenção.